pergunta para te fazer. Consideras-te uma pessoa bonita ou uma pessoa feia? Eu pergunto isto porque eu toda a vida me considero uma pessoa feia. E não porque alguém chegasse ao pé de mim e me dissesse que eu era feia ou que tinha uns olhos X e o nariz Y, mas porque eu sentia que o mundo à minha volta me ignorava e sentia que as pessoas mais bonitas tinham sempre privilégios. E no meio disto eu assumi que os meus maiores problemas eram o meu rosto e o meu corpo. E hoje, com a maturidade de 35 anos, percebo que o problema não era a estética, mas sim a minha falta de confiança. O facto de eu não acreditar em mim, e há uma grande diferença entre as duas coisas, e neste vídeo eu vou-te provar isso. Eu não quero falar sobre padrões de beleza, mas sim de autoconfiança, principalmente para quem nunca a teve. Para quem nunca se sentiu a pessoa mais confiante da sala, para quem sempre se escondeu para não incomodar e para quem cresceu constantemente a duvidar de si mesmo. Olá, o meu nome é Tânia, tenho 35 anos e depois da minha crise de meia-idade e do meu burnout como mãe empreendedora, decidi recomeçar tudo do zero e tornar-me o meu maior projeto. E aqui no YouTube eu partilho a minha jornada. Nós, principalmente mulheres, crescemos a achar que a confiança vem da aparência e que ela vai aparecer quando fomos mais magras, mais altas, mais bonitas, quando estivermos mais arranjadas, quando formos mais velhas, mas começamos a perceber que é exatamente o oposto. A idade vai passando e a aparência muda muito. Mas a grande vantagem da idade passar é que a maturidade vai crescendo e percebemos que a beleza não é tão linear como era quando tínhamos 20 anos. Eu falo disto porque eu nunca fui uma pessoa muito confiante. Eu estava constantemente a mendigar por validação externa, tentava-me constantemente encaixar nos outros, considerava-me feia, incapaz, insuficiente, e isso acaba por se refletir em tudo, na forma como falas, na forma como posicionas, na forma como tens a tua postura física, na forma como tu ocupas o espaço. E durante muitos anos mantive a máscara de pessoa confiante e quase assim pseudo-agressiva para esconder a minha máscara de não ter confiança em mim própria, de não me achar suficiente, de não me achar bonita. E durante muito tempo as pessoas achavam que eu era uma pessoa com uma personalidade forte. Mas no momento em que alguém faria o meu ego, é melhor trazerem os lenços, porque eu chorava muito. Ou se alguém feria o meu ego, ou se eu não ficava com a última palavra, se eu não aguentava, como diziam, as críticas mais destrutivas, não é? Tenho 35 anos, muitos anos passaram, muitas críticas eu recebi. E a maior lição que eu aprendi foi: a confiança não cai do céu, ela constrói-se. Constrói-se até em pequenas humilhações diárias. Nós temos de nos expor ao desconforto, àquilo que temos medo, ao desconhecido e às vezes mesmo a humilhar-nos para conseguirmos sair daquele registro de eu não sou capaz. Eu sei que parece um bocadinho ridículo até, mas este canal, por exemplo, do YouTube, se fosse há uns meses atrás, jamais diria que ia criar um canal no YouTube. Mas foi uma coisa que eu sempre quis. E mesmo nos dias que eu me sinto incapaz, e mesmo nos dias que eu acho que isto não vai dar certo, e mesmo nesses dias eu vou e continuo e faço os meus vídeos. Porque quando comecei a cumprir coisas comigo mesma, mesmo quando eu não as queria cumprir porque a minha ansiedade não me permitia, houve uma coisinha que mudou. E eu não falo de autoestima instantânea. Não é que eu agora seja mais bonita ou seja uma pessoa diferente. Eu sou exatamente a mesma, mas comecei a respeitar-me de outra forma. Começar a respeitar a minha coragem. Começar a auto-incentivar-me. A dizer que sou capaz. A dizer que o meu destino, o meu futuro e o meu maior projeto, que sou eu mesma, sou eu que o construo. Mas na realidade, como é que passamos de invisíveis para este respeito próprio que eu estou a falar? Eu identifiquei 3 mudanças de comportamento que foram o meu ponto de viragem, para que possas aplicar também. Parar o auto-ataque. Eu falava mal de mim como se fosse normal. Eu não aceitava um elogio. A pessoa dizia: estás bonita hoje, ou és bonita, ou cheiras bem. Eu dizia: não sou nada, não é nada, para. Se alguém te elogia, absorve aquele elogio. Não precisas de concordar todos os dias, mas é um elogio que alguém te está a dar porque acha isso na realidade. Absorve isso para a tua energia. Eu acordava e se algo corresse mal na minha manhã ou na minha tarde, já tinha o resto do dia arruinado, não fazia mais nada. É como se quase camoasse, enfiavam no meio de chocolates, filmes, telemóvel, scroll e não fazia mais nada. E hoje, obviamente que não me elogio o tempo todo, isso não acontece, mas tenho mais respeito por mim própria. Tento valorizar aquilo que eu sinto, esta autossabotagem, e faço na mesma, mesmo sem vontade e mesmo sem confiança. Achares que um dia te vais sentir confiante o suficiente para fazer as coisas, não vai acontecer. Ponto número 2 é fazeres mesmo com medo. Esperares para ficar confiante para fazer as coisas é uma armadilha, nunca vai acontecer. Eu sei, eu esperei 35 anos para criar o meu canal do YouTube, para finalmente ser icónica como eu sempre quis ser, para finalmente ser magnética como eu sempre quis ser, para finalmente cuidar de mim e ser a girly que eu sempre quis ser. A confiança não vem antes, vem depois da ação. Depois de agir, a confiança começa a aparecer. E eu sei que isto é puxado para o ego de toda a gente. Para construires quem tu queres ser, vais ter que humilhar o teu próprio ego. Não há hipótese. Não há hipótese de construir um ego consistente, grande, bonito,
focado em ti se não o humilhares primeiro. Não podes criar a tua confiança sem a destruires primeiro. Tu tens de destruir essa autossabotagem que tu tens e reconstruí-la bloco a bloco. Eu tenho que ser sincera, eu amei o primeiro vídeo que eu fiz aqui para o YouTube. Amei! Os outros não gostei assim tanto, mas o primeiro vídeo eu amei. A dicção, a imagem, a luz. Eu gostei do vídeo no seu total. Fiquei super orgulhosa de mim mesma, porque nem eu tinha a noção que era capaz de fazer um vídeo assim para o YouTube. E eu gostei do vídeo e fiquei orgulhosa de mim mesma. Não me autossabotei. Fiquei muito orgulhosa por ter publicado o meu primeiro vídeo no YouTube sem me autossabotar. O ponto 3 é a presença. Vais ter que sair do bunker um dia, amor. O apocalipse não aconteceu. Eu falo porque eu era daquelas pessoas que estava sempre de fones ou estava sempre ao telemóvel. Eu fingia que estava a ver coisas no telemóvel para não falar com ninguém. E hoje eu tento ser muito mais presente para não desaparecer do mapa. Eu fui a um evento da My Label. É o exemplo que eu dou sempre aqui porque é o maior exemplo e um dos exemplos que eu tenho mais orgulho. Fui selecionada pela My Label para um evento deles. E eu fui sozinha, eu estava em pânico, mas pensei, há mais pessoas sozinhas aqui. Eu não conheço estas pessoas, elas não sabem quem eu sou. Por isso é a minha oportunidade de me soltar e de ser quem eu quiser ser, certo? Então fui falar com meninas e fiz 2 amigas e falei com a Raquel dos Pleurossauros e correu super bem e ganhei um saco cheio de brindes e fiquei super feliz. Não só por ter sido escolhida, por sentir-me valorizada por uma marca, mas também porque saí do buraco, saí do bunker, sem medo e correu super bem. E no meio disto tudo, onde é que entra a beleza? Quando eu comecei a mudar e ter esse tal respeito próprio, houve uma coisa que mudou. Eu comecei a gostar mais de mim. Eu sou a mesma pessoa, não mudei nada, mas comecei a gostar mais de mim. Não mudei fisicamente, mas comecei a olhar para mim com menos rejeição. Comecei a rejeitar menos e a aceitar-me mais. Isso muda tudo, como te vestes, como te tratas, como te apresentas. A beleza hoje é consequência, não é o ponto de partida. Tu não começas porque estás bonita, tu começas porque vais ficar bonita. É como se fosse uma semente. Tu plantas a semente, regas e não é amanhã que nasce a flor. Não é amanhã. A flor vai nascer dali a 5 ou 6 meses. É isso mesmo que tens de fazer. Tu tens de plantar a semente da beleza em ti. Ela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E quando houver a flor, tu vais ver o quão linda ela é. Tu, tal como eu, nunca acreditaste em ti. Não estás atrasada, ainda vais a tempo. Provavelmente ninguém te ensinou isso. Provavelmente na tua infância, na tua adolescência, na tua vida adulta, ninguém te ensinou a acreditar em ti. Até porque os nossos traumas são muito fáceis de confundir com crenças. E as crenças entram de tal forma na nossa cabeça que acabam por se tornar reais para nós mesmos. Mas eu tenho a certeza que tu és capaz. Olha o teu potencial, abre espaço, começa a abrir espaço para o universo te entregar esse potencial que tu tens, aquilo que tu esperas. Começa a agir hoje. Eu estou a aprender agora, aos 35 anos, um passo cada vez. Se isto faz sentido para ti, diz-me nos comentários em que momentos é que tens mais dificuldade em acreditar em ti própria. Vamos conversar. Até ao próximo vídeo.